Então vamos lá, vou explicar para vocês a diferença entre ter um sonho e ter devaneios. Sonhos são coisas, né, projetos, idealizações que a gente tem, que a gente precisa de um planejamento para colocar em ação, um passo a passo. Sonho é quando pode ser alcançado e devaneio não. Sonhos é algo que se quer com muita força. Isso aí, Alessandra, isso aí, Rita. Então, os sonhos são coisas que a gente deseja, coisas que a gente quer, mas não basta só querer, né? A gente precisa o quê? Traçar metas para alcançar. Porque se a gente não traça meta, o sonho fica só ali no campo das ideias, ele vira um devaneio. Devaneio é aquela pessoa que diz: ah, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ajudar fulano, vou ajudar ciclano. E aí a gente pergunta: mas você vai? Joga? Não, eu não jogo. Vocês entendem a diferença? Fica uma coisa ali só, você não entra em ação. Você não faz um planejamento. Como é que você vai conseguir realizar o sonho, né? Então, esse sonho da pessoa acaba virando realmente um devaneio, porque ela nunca vai conseguir concretizar. Por quê? Porque ela não entra em ação. O mínimo, né, a gente sabe que ganhar numa Mega Sena é difícil, mas o mínimo que ela deveria fazer é ir até a loteria para fazer o jogo. Agora, a pessoa não pode esperar: ah, não, me dá aí o seu jogo que eu vou jogar para você. Ou me diz qual é o seu sonho que eu vou concretizar ali para você. Aí é o sonho do outro, né? Não é o sonho da pessoa. Porque o bacana é quando a gente consegue realizar o nosso sonho com o nosso suor, com o nosso traçar de metas, cada conquista, cada passo que a gente vai conseguindo, né, dar à frente para se aproximar mais daquilo que a gente almeja. E quantos sonhos a gente pode ter? Inúmeros. Só que a gente não pode trabalhar em todos os sonhos ao mesmo tempo. Porque, como eu já falei em outras lives, nossa mente não é multitarefa. Nosso cérebro ele não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. É engano quem fala: ah, eu consigo fazer 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Você pode até fazer, mas você não faz com qualidade nenhuma delas. Porque quando você bota o seu foco de ação numa determinada coisa, todas as outras coisas perdem o teu foco de atenção. Então a nossa atenção fica dividida e aí você não consegue realizar. Mas isso vai ser um passo, né, daqui a pouco, depois que a gente fazer a nossa viagem, que aí eu vou falar mais detalhadamente sobre isso. Então eu gostaria, né, as pessoas já me falaram que estão escutando os passarinhos, eu gostaria de convidar vocês para a gente fazer essa viagem. É um ensaio mental, como eu sempre falo, na nossa mente a gente pode ir para onde a gente quiser, e isso é uma ferramenta maravilhosa, inclusive de reprogramação cerebral, porque a gente trabalha dentro do nosso cérebro, como ele não sabe discernir o que é real e do que é imaginário, para ele tudo é real. Então, quando a gente trabalha num pensamento, numa ideia, numa imaginação, numa criatividade, o nosso cérebro está construindo conexões ali para fazer aquilo acontecer. Então, a gente sente, a gente vibra, a gente consegue, inclusive, se sentir naquele local para onde a gente vai. E eu quero convidar vocês agora para essa viagem. Então, vamos trabalhar, procure uma posição confortável, uma cadeira, um sofá,
né? Os pés no chão, bem confortável, para vocês não ficarem, né, desconfortáveis, porque se a gente vai fazer uma viagem, essa viagem precisa ser gostosa, porque fazer uma viagem ruim não é prazeroso, né? E se a gente vai falar de sonhos, vamos trabalhar a positividade, né? O nosso lado positivo e fazer o nosso cérebro entrar em ação. Então, todo mundo sentado, bonitinho, direitinho, confortável. Vamos respirar profundamente. Então, vamos puxar o ar pelo nariz, bem fundo. Segura um pouco o ar no pulmão, solta pela boca, esvazia completamente o pulmão, segura um pouco, inspira novamente, vai sentindo, né, a respiração acontecer, inspira, solta o ar todo, esvazia o pulmão. Mais uma vez, inspira profundamente, solta o ar todo. Convido vocês, para quem se sentir confortável, fechar os olhos, para fazer essa imagem acontecer de uma forma bem clara na mente de vocês. E se a gente fica com os olhos abertos, a gente acaba se distraindo com as coisas ao nosso redor. Então, vamos entrar em contato com o som desses passarinhos que estão cantando, essa cachoeira com a água escorrendo. Se imaginem nesse local. Vocês estão no meio de um verde, a temperatura está agradável, os passarinhos cantando. Vocês estão caminhando tranquilamente, vocês estão num lugar seguro, não terão nenhuma surpresa. Então ninguém precisa ficar ansioso. Vocês estão relaxados caminhando na natureza. Que cheiro vocês estão sentindo nessa natureza, nessa caminhada que vocês estão fazendo? Que sons vocês estão sentindo? Como está essa temperatura para vocês? Não está frio, não está calor, está uma temperatura agradável. Vai escutando os passarinhos, vai caminhando, vai sentindo a natureza. Conforme vocês vão caminhando, vocês estão pensando sobre todos os sonhos que vocês têm, todas as coisas que vocês pensam em realizar, todas as coisas que vocês querem realizar, que vocês querem conquistar. Vai sentindo essa energia da natureza tomando conta de todo o corpo de vocês. E a mente vai cada vez focando mais nesses sonhos. Vocês vão se sentindo muito serenos e com muita energia, porque os sonhos começam a borbulhar na mente de vocês. Não importa se não tem mais idade, não pensem nisso. Vocês todos são jovens. E é uma mente jovem, uma mente com o coração tranquilo, como uma criança. Tem muitos sonhos. Quais são os sonhos que estão vindo à mente de vocês? Quais são as coisas que vocês querem conquistar? Vai permitindo essa sensação vir. Vai permitindo esses pensamentos surgirem na mente de vocês. Vocês estão caminhando, olhando para todos os lados, vendo os passarinhos
que estão pulando de árvore em árvore, em galho em galho. Uns pousam perto de vocês, outros não estão voando mais ao longe, e vocês estão caminhando. De repente, vocês avistam uma luz bem forte na frente de vocês. Isso gera uma curiosidade. Vocês estão seguros, então vocês começam a se aproximar dessa luz, chegando cada vez mais perto dessa luz. E quando vocês chegam na frente dessa luz e quando vocês batem o olho nela, vocês veem vocês ali, felizes, comemorando uma conquista, comemorando um sonho. Que sonho é esse? Que sonho é esse que vibra tanto e ilumina tanto o corpo de vocês, a mente de vocês, para transparecer essa luz tão forte? Sinta isso. Permita essa luz ficar cada vez mais perto de você. Permita que essa luz entre em você. Sinta essa energia desse sonho conquistado, desse sonho realizado. Viva isso. Aprecie cada sensação. Guarde bem forte essa lembrança dentro de vocês, essa sensação dentro de vocês. Como isso aqui é uma viagem, a gente precisa voltar. No tempo de vocês, com essa luz dentro de vocês, vamos aos pouquinhos, voltando, saindo desse espaço verde, dessa floresta, desse campo, voltando para a sala, para o quarto, para a cadeira, para o sofá que vocês estão. Vai esticando o corpo, se sentindo no local de vocês novamente. Respira fundo. Se sinta de volta. Quem fechou os olhos, se sentir confortável, quando estiver pronto, pode abrir os olhos. E quem quiser comentar, quem quiser colocar aqui, como é que foi essa viagem? Como é que foi essa experiência? O que você sonhou? Como é que foi sentir esse sonho? Comentem para mim. Que sensação vocês tiveram? O que vocês sentiram? Alegria, êxtase, paz. Que bom, Rita. Que bom. Que bom que vocês sentiram isso. Que bom que vocês trouxeram isso para dentro de vocês. Em breve estaremos juntas, hein, Alessandra? Vai ser um orgulho ver vocês aqui. É muito bom, né? Como eu falei para vocês, o nosso cérebro é capaz de tudo, tanto para o bem quanto para o mal, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Nós somos os coordenadores, os supervisores, os mestres dessa ação, para onde a gente leva a nossa mente. E aí eu pergunto para vocês, sensação de dever cumprido finalmente aconteceu. Ai, que maravilha, Ivana, muito bom. Né? E aí eu pergunto para vocês, qual a sensação de não ter um sonho
realizado, o quanto isso dói. Vocês tiveram a sensação aí, né, de realizar um sonho, cada um com o seu sonho, do tamanho que projetou. Quanto dói não conseguir realizar isso? É muito ruim a gente não conseguir realizar o nosso sonho. Algumas vezes, algumas coisas acontecem que faz com que que mude a nossa rota, que mude os nossos caminhos, projetos que a gente fazia, que a gente precisa realmente muito, né, Rita? Um vazio de não ter chegado lá. Pois é. E aí a gente precisa entender que coisas às vezes acontecem que nos impedem de realmente a gente conseguir alcançar os nossos sonhos, né? A gente vê muito aí a própria pandemia que a gente está vivenciando e quantas coisas, quantos sonhos, quantos projetos, quantas vidas, né, que a gente tinha aí, sonhos e coisas para realizar e que de repente a gente precisou ou adiar ou conseguir, ou ter que mudar completamente a direção, ou ter que buscar um novo caminho, um novo trajeto, uma outra opção. Então a gente precisa entender que nada é do nada. Uma coisa é algo externo que acontece, que não é responsabilidade nossa e que nos impede de alcançar o nosso sonho. Ou rompe, né, o sonho, seja nosso, seja, né, se a gente perde alguém, aquele planejamento que a gente tinha junto com a pessoa, isso precisa ser mudado. Isso, Alessandra. Muitos sonhos que não acontecem te direcionam a outros sonhos, exatamente. E como eu sempre falo, às vezes algo nos acontece que nos tira completamente do chão e que a partir disso acontecem coisas maravilhosas que jamais aconteceriam se tudo tivesse da mesma forma. Então a gente precisa entender que nada é do nada. Agora é diferente quando a gente tem um sonho e por preguiça, por medo, por insegurança, por procrastinação, a gente deixa de alcançá-lo. A gente deixa de traçar, né, de trabalhar nesse processo para poder realmente chegar onde a gente quer. Então a gente precisa entender que não realizar um sonho por responsabilidade nossa dói, mas dói muito, porque a nossa consciência nos cobra. Nossa consciência fica ali, né, num determinado momento, nos colocando reflexões. Será que se eu tivesse insistido, será que se eu tivesse conseguido, como é que seria a minha vida hoje? Aí entram os famosos e se, será que, geradores gigantes de ansiedade que te impedem de alcançar o que você quer. Porque os teus medos e tuas inseguranças ou projeções que você tem de medo e insegurança devido a alguns eventos de injustiça que você tenha vivido na sua vida que te impedem de olhar para frente com um sentido, com uma projeção positiva, te faz ficar no meio do caminho. Ou ainda aquelas pessoas que querem tudo de mão beijada. Faz por mim. Sabe aquela história do que eu falei no início, da pessoa que quer ganhar na Mega Sena, mas está esperando o outro ir lá fazer o jogo para ela? Então tem muitas pessoas assim, acomodadas, que aí querem os sonhos delas realizados, mas a partir do esforço do outro.
Ou, se o outro alcança o sonho, ah, foi sorte, você teve sorte. Sorte, uma vírgula, né? Sorte não existe. Existe a má sorte, existe a boa sorte, no sentido da boa sorte ser o esforço, por paciência, por perseverança, por flexibilidade e resiliência de você saber se dá para avançar mais ou agora eu tenho que esperar, porque agora não posso fazer certas coisas, porque eu preciso dar tempo ao tempo das coisas que eu já fiz se ajeitarem, se ajustarem para eu dar mais um passo. Então, esse processo, né, eu saio de um ponto de partida para ir chegar no resultado, né, no caminho onde eu quero. O que acontece? Existe esse processo. Entre dois pontos existe sempre uma reta. Exato, Rita, sorte dá muito trabalho. Muita ralação, noite sem dormir, às vezes também. Então, esse processo, para você chegar no resultado, é muito mais importante do que o resultado em si. O resultado é a consequência de todo o seu esforço, de toda a sua dedicação. E não tem prazer mais gostoso de você chegar lá no resultado e bater no peito e falar, eu consegui. O cérebro, ele vibra demais com isso. A tua farmácia química positiva, né, recebe uma enxurrada de substâncias positivas que te faz ficar muito feliz, te faz querer continuar nessa caminhada para buscar outros sonhos e conquistar outros sonhos. Então, o que a gente precisa entender é, não posso dizer que se existe algum sonho que é impossível, né? Impossível é algo só para quem desiste. Impossível é algo até alguém chegar e mostrar que é possível. Quando a gente quer muito uma coisa, às vezes pode não sair do jeito que a gente gostaria, né? Ou do jeito que a gente tinha planejado exatamente. Mas a gente busca aquilo que a gente quer. Por quê? Porque vale a pena. Vale a pena o sacrifício de você colher, né, as frutas, colher o resultado daquele esforço todo que você fez quando você plantou a semente. Como eu costumo dizer, né, quando a gente planta uma árvore, não é simplesmente coloca a semente ali na terra e deixa para lá. A gente precisa cuidar dessa terra, a gente precisa regar essa terra, a gente precisa ver se essa árvore, quando está começando a crescer, se está tendo alguma formiga, algum fungo, alguma coisa ali que a gente precisa cuidar. Quando ela começa a crescer mais ainda, a gente tem que tirar as ervas daninhas que crescem ali, tem que podar na hora certa para ela ganhar força. Isso, Alessandra, é determinação para realizar o sonho. E aí, se a gente simplesmente acredita que vai conseguir, a gente faz acontecer, porque o nosso cérebro, como eu falei, ele não vai dar para trás quando você está falando ali para você que vai dar certo, que você vai conseguir, que você quer aquilo ali. Agora, se a gente simplesmente escuta alguém falar, porque só critica os nossos sonhos quem não consegue alcançar as coisas, né? Quem não tem força e perseverança para trabalhar naquilo ali ou para lutar por um sonho. E aí vai dizer que é loucura sua, que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que você não é capaz. Então, essas pessoas a gente pode dispensar os conselhos delas, porque não são nada, não agregam em nada. E aí, se você não tiver uma autoestima muito segura do que você quer, o que acontece? Você acaba realmente entrando na onda do outro
e deixando de lado o teu sonho. E aí a frustração de não realizar um sonho é gigantesco. E aí a gente precisa o quê? Como construir, né? Traçar esse passo a passo para a gente construir os nossos sonhos. Primeiro de tudo, a gente tem que saber o que a gente quer. Porque se você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve. Será que qualquer coisa serve? Eu acredito que não. Pelo menos para mim, não. Então a gente precisa fazer uma lista. O que eu quero? Quais são os meus sonhos? E aí é o momento, né, para quem gosta das dicas, de anotar papel e caneta na mão. Vamos colocar aí, saber o que eu quero. Por que eu quero o que eu quero? Porque tem que ter clareza. Porque se você não tiver clareza do que você quer, você não vai saber como se planejar para conseguir o que você quer. Se você não tiver clareza do que você quer, você vai se deixar influenciar pelas pessoas que vão começar a falar um monte de coisas que não tem nada a ver com os seus sonhos. A partir do momento que você tem uma lista de sonhos, o que você vai fazer? Você vai fazer um roadmap. Não sei se vocês conhecem, mas é justamente o planejamento. É esse passo a passo do que eu preciso para alcançar o sonho. E é o que a gente precisa perceber é que dentro da nossa lista de sonhos, a gente precisa ter sonhos de curto prazo, sonhos de médio prazo e sonhos de longo prazo. Por que assim? Porque as pessoas que são mais ansiosas, se só tiverem lista de sonhos de longo prazo, vão desistir, porque a ansiedade não vai permitir que elas esperem chegar lá. Então eu preciso de algo mais imediato para eu poder, né, trabalhar naquilo ali, focar naquilo ali para conseguir alcançar. E por que não só de curto prazo e de longo prazo também? Porque existem as pessoas mais analíticas, que são mais planejadoras, que querem se programar melhor. Então elas vão fazer um planejamento de um sonho mais a longo prazo, porque aquilo faz sentido para elas. Então, quando a gente trabalha com todos os tipos de sonhos, a gente vai trabalhando nesse caminho até a gente chegar onde a gente quer. E cada sonho realizado é uma força que a gente adquire para ir mais além. Agora, cada sonho não realizado, a gente precisa também, ou desistido, a gente precisa refletir. O quanto te doeu não realizar aquele sonho? O que aconteceu para você não conseguir realizar aquele sonho? Você desistiu, ficou com medo, ficou inseguro? Ou aconteceu algo que te impediu de realizar aquele sonho? E aí a gente precisa refletir, né? É um sonho que eu tenho que encerrar mesmo, né? Buscar um outro sonho, ou é um sonho que eu posso adiar para trabalhar nele mais tarde? Então, quando a gente tem essa clareza, tudo fica mais fácil do passo a passo para a gente trabalhar. E aí é um conselho, né, que eu dou para as pessoas, que não adianta, eu fiz lá, sei lá, uma lista de 10 sonhos que eu quero alcançar. Não adianta eu trabalhar nos 10 sonhos, a não ser que esses 10 sonhos estejam muito interligados, né, de você trabalhar, juntar dinheiro para comprar um carro, que esse carro vai te facilitar o trabalho, né? Então, se você tem os sonhos que estão interligados, é o passo a passo de cada sonho, né? Para alcançar. Agora, se você tem sonhos que eles não estão interligados, escolhe no máximo 2 sonhos por vez para trabalhar neles, né? Os de longo prazo, você pode até paralelamente se organizando para chegar lá. Porque se, por exemplo, se a gente quer comprar uma casa,
A não ser que ganhe na Mega Sena, você vai e compra, vai ter dinheiro para comprar a casa. Agora, se você não tem o dinheiro, você precisa fazer um planejamento de quanto você vai tirar do teu dinheiro, do teu orçamento mensal, para entrar para uma reserva para aquilo ser direcionado só para a compra da sua casa. Então, depois que a gente faz pega, né, esse sonho que a gente quer, a gente vai fazer o passo a passo. Meu resultado é esse que eu quero. Para eu chegar aqui, o que eu preciso fazer antes? Aí cada um vai pensar no que precisa fazer antes. Para eu chegar aqui, o que eu preciso antes disso? E aí você começa de trás para frente. O trabalho de trás para frente para você fazer detalhadamente esse passo a passo para você chegar onde você quer. E aí cada um vai fazer de uma forma. Tem um mapinha de um roadmap que quem tiver lá no meu canal do Telegram, eu vou colocar lá para vocês que podem imprimir ou ter no celular, que pode usar como formato, né, para trabalhar esse passo a passo do sonho, ou pode usar o post-it, né, os papeizinhos que você faz o passo a passo, você anota ali, você coloca no seu mural, na sua pasta, na sua agenda, e cada etapa que você vai vencendo, né, no primeiro lá a gente está aqui no ponto de partida, conseguir conquistar um passo. Aquele post-it ele vai ser dobrado e vai ser colocado num pote das conquistas ou no pote da gratidão. Por que isso? O nosso cérebro ele precisa do reconhecimento positivo. Se a gente não valoriza esse processo para chegar, que a gente precisou passar para chegar no resultado, o nosso cérebro acha que é só estalar o dedo e eu chego onde eu quero. E não é assim. Como a Rita colocou, a sorte dá muito trabalho. Então, quando a gente vai reconhecendo cada vitória que a gente tem, comemora cada vitória que a gente alcança, a gente está jogando a informação para o nosso cérebro, dizendo para ele que você está no caminho certo. Continue funcionando dessa forma que a gente vai chegar onde a gente quer. Para vocês terem uma ideia, né? Muitas pessoas às vezes falam, o Usain Bolt, né? Aquele corredor que bateu recorde, né? Em 9 segundos, né? Correu 100 metros, 200 metros, agora não sei. Muitos falam com ele, nossa, mas o cara corre muito, né? Sorte dele. E ele numa entrevista ele falou, foram 4 anos treinando arduamente para eu conseguir alcançar esse recorde que eu bati. Então, quando a gente fala para o nosso cérebro, né, e comemora cada conquista que a gente vai tendo, de cada passo que a gente vai alcançando, o nosso cérebro ele vai se engajando cada vez mais. E aí, nas adversidades que vão surgindo no caminho, que faz a gente às vezes repensar, caramba, tá difícil, será que eu continuo? Será que eu vou? Mas aí o nosso foco de atenção tem que estar onde? Lá onde a gente quer chegar, no nosso sonho. Isso vai fazer com que a gente continue. Respire fundo, faça uma pausa se for o caso, mas respira fundo e continua. E mais uma vez, conseguiu mais um passo ali alcançado, dobra aquele papelzinho, põe lá no potinho da gratidão, do reconhecimento, cada um usa o nome aí, né, o potinho da vitória, o nome que quiser, mas que esteja ali e comemore isso, porque isso é muito importante. Nosso cérebro ele não vai fazer com que você entre em ação assim instalando o dedo só porque você quer. Nosso cérebro ele não gosta de ter trabalho, ele gosta da facilidade, tanto é que se alguém te oferecer, se não tiver muito certo,
dos teus valores, dos teus princípios, da tua ética. Se alguém te oferecer um caminho mais rápido, né, burlando alguma regra, se você não tiver cuidado, você acaba indo. Por quê? Porque o cérebro vai te fazer, vai lá, é mais fácil, para que você ficar aí tendo trabalho? Então a gente precisa refletir sobre isso. Os sonhos são as coisas que nos dão sentido de vida. Porque a partir do momento que a gente perde a esperança, perde a vontade de sonhar, a vida perde o sentido também. E aí você para de viver a vida e passa pela vida. Isso quando a pessoa não entra, né? Ou numa crise de ansiedade muito grande, ou numa depressão muito grande, ou infelizmente tenta até acabar por fim a própria vida. Por isso que a gente precisa ter sonhos. A gente precisa buscar esse prazer, né, de continuar e fazer sentido para a gente. Por isso, quando a gente tem um propósito de vida também, é maravilhoso. Porque você sabe, quando você vai dormir, você sabe por que você está indo dormir para descansar e você sabe por que você quer acordar no dia seguinte. Exatamente, Alessandra, os sonhos são os que nos movem. Exatamente isso. Um sonho de longo alcance em alguém com mais idade ou problema de saúde pode até fazer milagres. Com certeza, Rita. Tanto isso é verdade que eu passei por uma situação recente de perda grande na família, né? Minha madrasta faleceu por conta do Covid, não conseguiu suportar, né, as sequelas da Covid. E com isso eu comecei a falar com meu pai, que tem 78 anos, ela tinha 58, que eu quero trazer ele para cá, para cuidar dele, para ficar com ele. E isso encheu ele de esperança, isso trouxe alegria para ele, né, no sentido, porque lá tudo lembrava a esposa dele. E ele sentiu muito quando eu vim para cá, por mais que ele sabia que era um projeto de vida meu, do meu marido, né, da minha família, ele sentiu muito que a gente sempre foi muito próximo. E quando eu falei para ele que eu queria trazer ele para cá, para cuidar dele, para ficar com a gente, né? Ele é como se fosse um pai para o meu marido também. Nossa, o olhinho dele brilhou, né? Porque para ele foi maravilhoso. Porque ele falava que não sabia se a vida tinha sentido mais com a perda dela. E aí, a partir do momento que eu falei, não, você vai vir para cá, que a gente vai cuidar de você, os olhinhos dele brilharam novamente. Então, é isso. A gente não pode deixar os sonhos se perderem. A gente precisa, muitas vezes, ser inspiradores, né, ou instigadores de buscar os sonhos das pessoas que a gente percebe que elas estão sem sonhos, sem projeto, e cada um, se puder, né, mostrar possibilidades e fazer a pessoa ver que a vida vale a pena, apesar de todas as dificuldades que a gente passa, que a gente enfrenta, mas que se a gente tem um sonho, a gente luta e a gente conquista e consegue alcançar o que a gente quer, isso é maravilhoso, porque aí a gente consegue realmente viver a vida, deixar a nossa marca, contar uma história e não simplesmente passar pela vida. Alessandra, Deus nos mostra caminhos que não sabemos porquê, mas não é o porquê, e sim o para quê. Exatamente. São coisas, né, como eu falei, às vezes a vida nos tira no chão, mas mostra outros caminhos maravilhosos, coisas fantásticas que podem acontecer, que jamais aconteceriam se tudo tivesse da mesma forma. Se tudo tivesse bem lá, eu não teria a possibilidade de ter meu pai perto de mim,
aqui cuidando dele agora, né? Então, a gente precisa, lógico, é lamentável, né? Mas a gente precisa ser grato a Deus, a tudo. Que para Ele sempre existe um porquê para as coisas, né? Então, a gente vai buscar esse nosso para quê, né? O que que eu quero, por que que eu quero o que eu quero, para alcançar o que eu quero. Viver precisa valer a pena, exatamente, Helena. Precisa valer a pena, porque se a pessoa perde realmente o sentido de vida, a vida perde a graça para ela, e aí ela se entrega. E isso não é legal, né? A gente não recebeu de presente a vida para a gente simplesmente jogar a vida fora. A gente precisa realmente viver nosso projeto, os nossos sonhos e gerar valor para o mundo, gerar valor para as pessoas e mostrar para elas que realmente vale a pena. Que se você tem uma projeção de futuro positiva, você entra em ação no presente de forma assertiva, porque você vai ter ali um objetivo, um foco, um projeto, um sonho para realizar. E isso aqui nos dá força e energia no dia a dia, para querer acordar no dia seguinte e continuar. Exatamente, Ivana. Sempre em busca de um sentido mesmo nas adversidades. Isso aí. Tudo, tudo, tudo tem o seu lado positivo. Até nas maiores desgraças existe o lado positivo se a gente souber, né? E tiver esse olhar para ver as coisas positivas. Não existe nada negativo na nossa vida. O negativo é aprendizado. E se é aprendizado, isso é crescimento, amadurecimento. E aí a gente vai fazendo a diferença no mundo e não ser mais um no mundo.